Nós viemos de uma semana dedicada ao Espírito Santo, a ensinarmos sobre o Espírito Santo, e depois daquela semana a gente emendou, logo no domingo seguinte, falando sobre sermos dirigidos pelo Espírito Santo. E o tema dessa série de mensagens que eu estou pregando aqui nos domingos é alcançando patamares mais elevados, através da direção do Espírito Santo. Deus quer te levar para patamares mais elevados, amém? Jesus quer te levar para patamares mais elevados em todos os setores, em todas as áreas da sua vida, todas as áreas, incluindo a área financeira. Não olhe para a prosperidade como algo simplesmente ligado à matéria. Não olhe para a prosperidade como algo simplesmente ligado à grana, a dinheiro. Dinheiro também está envolvido, grana, finanças também estão envolvidos na questão da prosperidade. Mas a prosperidade que Deus quer te dar, ela é ampla, ela é geral, ela abrange finanças, ela abrange família, ela abrange saúde, ela abrange paz, abundância de paz, prosperidade de paz, prosperidade de saúde, prosperidade em todas as áreas. Quem aqui tem confessado todos os dias aquelas 6 palavras, aqueles 6 princípios que a gente tem ensinado aqui: amor, alegria, paz, prosperidade, saúde, sabedoria? Você ter o hábito de declarar já pela manhã quando você acorda: eu tenho o amor ágape, o amor sobrenatural de Deus fluindo na minha vida. Eu sou cheio, lotado do amor ágape. Eu tenho a alegria do Senhor, que é a minha força. Eu não vivo com base nos altos e baixos do humor, porque eu tenho a alegria do Senhor, que é a minha força. Eu tenho paz por dentro, paz por fora. Shalom, o shalom de Deus habita em mim. Eu tenho prosperidade em todas as áreas. O Senhor é o meu pastor e nada me falta. Eu sou uma pessoa próspera. A bondade e a misericórdia me seguem todos os dias da minha vida. Eu tenho saúde plena. Pelas pisaduras do Senhor Jesus eu fui sarado, desde a planta dos meus pés até o topo da minha cabeça. Eu tenho saúde plena. Eu sou uma pessoa guiada e orientada pela sabedoria que vem do alto. Não é a sabedoria adquirida pela experiência de vida, não é sabedoria adquirida porque fiz esse ou aquele curso, mas uma sabedoria sobrenatural que me dirige, porque eu tenho a sabedoria do próprio Deus. Você tem feito esse tipo de confissão? Se você não tem feito, faça. Eu quero dizer para você que isso tem um efeito sobrenatural, que você talvez ainda não tenha experimentado na sua vida. Entenda bem, nem tudo na vida se resolve com oração. Pastor, o que o senhor está dizendo? Ouça bem o que eu estou te dizendo e aprenda isso. Nem tudo na vida se resolve com oração. A oração muitas vezes é a parte inicial da solução do problema. Você pede uma vez, não precisa pedir a segunda, porque quando você pede uma vez, segundo o padrão da nova aliança, e nós somos gente da nova aliança, na antiga aliança era preciso pedir, e pedir, e pedir, e implorar, e pedir, e implorar, de joelhos, com a cara no pó, com o cabelo coberto de cinzas. Era preciso pedir e pedir. Na nova aliança, Jesus, ele resolveu o nosso problema, ele quebrou a barreira que havia entre o homem e Deus, e hoje nós temos acesso pleno e direto ao trono da graça. Então hoje o padrão que Jesus nos ensinou foi: tudo que vocês pedirem crendo, peçam crendo que já receberam. Se eu peço e creio que já recebi, não preciso pedir uma segunda vez, porque da primeira eu pedi e eu criei. Se eu criei, eu criei. Pastor, o que eu faço a partir de agora? A partir de agora a minha oração muda. A partir de agora a minha oração é uma oração de gratidão.
Senhor, eu te agradeço porque há uma semana atrás eu te pedi e eu sei que você ouviu a minha oração. E eu sei que você já está operando e trabalhando. Eu sei que você já está enviando anjos para ministrar, para trazer a minha bênção. Quem já leu Hebreus capítulo 1 alguma vez na vida? Diz que Jesus é superior aos anjos. Mas ele agora, o autor de Hebreus 1, no capítulo 1, ele explica para nós qual é a função dos anjos. Ele diz: Jesus é superior aos anjos. Mas o que são os anjos? São espíritos ministradores. São enviados para ministrar na vida daquele que crê. Então, quando você hoje crê em Jesus, há um grupamento de anjos colocado a seu serviço, para servir, para ministrar para a sua vida. Então você, quando vê que uma situação não está, o problema não está desfazendo, o nó não está desfazendo, você tem que conversar com seus anjos. A gente não ora a anjos, nós oramos a Deus, mas aos nossos anjos nós damos ordens. Olha, eu estou falando para você, meu agrupamento de anjos aqui, atenção, Força Tarefa, Força Especial, Grupo Especial, BOP do céu, está aqui encarregado. Vocês tomem providência, porque tem demônios aí tentando impedir a bênção de chegar. Podem ir lá e ministrar, podem guerrear, batalhar, porque a batalha já é vencida, já é nossa, já é minha. Eu preciso me posicionar como um vencedor. Então eu pedi uma vez, eu sei que Deus ouviu. Eu sei que Deus ouviu. E eu não vou ceder àquela tentativa do inferno de vir com aquela vozinha: Deus não ouviu não. Deus não ouviu, hein? Você não vai ceder a essa voz. Você vai permanecer dando graças. Senhor, eu te agradeço porque eu sei que você ouviu a minha oração. Pai amado, eu te agradeço porque eu sei que a minha oração foi ouvida. E você agradece a Deus, se necessário for, 1.500.937 vezes, até a sua bênção se manifestar. Porque isso se posiciona como chama-se um posicionamento de fé. Porque a fé é a crença de coisas que ainda nem são vistas, é a convicção de fatos que ainda não se concretizaram. Então, como eu estou convicto, eu agradeço. Ainda não vi, ainda não toquei, ainda não aconteceu, mas eu agradeço. Ainda não vi a cura, mas eu agradeço pela cura. Ainda não vi a prosperidade financeira, mas eu agradeço pela prosperidade financeira. Ainda não vi a solução no meu casamento, mas eu agradeço pela solução no meu casamento. Todo espírito de falência, todo espírito de divisão, todo espírito de miséria, todo espírito de doença já está repreendido, porque foi exposto ao vexame público na cruz do Calvário há mais de 2000 anos atrás. Isso se chama ser um crente, alguém que crê de verdade. Então, se eu creio para valer, eu declaro. Nós cremos, por isso nós falamos. Então eu estou chamando você para manter firme a sua confissão de fé e para você confessar todo santo dia essas 6 palavras, ou fazer confissões de fé baseadas nessas 6 palavras, que são palavras que estão inseridas dentro do contexto da nova aliança, que é a aliança na qual nós estamos inseridos. Amém, gente? E essa mensagem que eu vou ministrar para você aqui hoje, eu considero ela, talvez não seja uma mensagem tão empolgante, mas eu considero ela tão importante, que eu pedi para o pessoal da produção. No final, você vai ver aqui, vai ser projetado nas telas, um QR Code. Se você pegar o seu smartphone e apontar para aquele QR Code, todos os meus slides, não os que eu vou projetar aqui, os que eu projeto aqui são mais os slides dos versículos e de alguns pontos, mas tudo aquilo que está aqui no meu iPad, todo o esboço de tudo aquilo que eu vou estar ministrando para você hoje, nessa manhã, você vai receber no seu smartphone. É só você apontar, vai ser só você apontar o seu smartphone em forma de câmera para o QR Code, você vai ter no seu smartphone tudo aquilo que eu vou ministrar aqui. Por quê? Porque eu quero que você veja e torne a ver e reveja, porque eu quero que você prospere, eu quero que você avance. E nós hoje vamos falar muito sobre maturidade.
Maturidade espiritual. Maturidade espiritual não tem nada a ver com idade cronológica. Há pessoas que estão na igreja, têm mais de 60 anos de idade e ainda são imaturos espiritualmente. Há pessoas que têm título, que foram ordenados ao ministério, que fizeram seminário, que têm título de pastor, e ainda assim, mesmo sendo pastor, mesmo sendo pastora, são pessoas imaturas espiritualmente, ainda não amadureceram espiritualmente. E Deus quer que nós avancemos em maturidade. Por quê? Porque maturidade espiritual, veja bem o seguinte, não é uma questão de há quanto tempo você está na igreja. Muitas vezes tem a ver com a igreja onde você está. Alguém mandou um post para mim no WhatsApp que eu achei sensacional. Deixa eu até ler aqui para não ler errado, para não citar errado. Deixa eu ler para você aqui. Eu achei essa aqui, deixa eu ver se eu guardei. Cara, eu guardei, mas já não sei onde eu guardei. Ah, meu pai. Mas eu vou lembrar. Diz o seguinte: procure, você se converteu? Procure por uma igreja mais próxima da sua Bíblia, ainda que ela fique longe da sua casa. Sabe, antigamente a gente ficava ouvindo as igrejas, você se converteu, procure uma igreja próxima da sua casa. Você poderia estar enviando a pessoa para uma canoa furada. Que bênção, o pastor me mandou para a igreja mais próxima da minha casa. Bem do lado aqui tem uma igreja dos Testemunhos de Jeová. Que maravilha, que bom. Pronto, deu ruim na sua vida. Você precisa estar frequentando uma igreja que seja o mais próximo da sua Bíblia, ainda que ela fique longe da sua casa. Sabe, quando eu morava na África do Sul, nós atravessávamos a cidade de Joanesburgo 40 quilômetros todo santo dia, para ir, depois 40 para voltar, para estar todo santo dia num lugar onde nós ouvíamos a palavra e a nossa vida sofria um refrigério, um crescimento, uma injeção de palavra, de unção, de poder de Deus, que nos entusiasmava a todo dia acordar cedo, levar as crianças para a escola e atravessar para o outro lado da cidade, 40 quilômetros para ir, 40 para voltar, e era uma alegria atravessar aqueles 40 quilômetros. Não havia impedimento para nós. Mas e a gasolina? Não quero saber. Mas e a distância? Não quero saber. Mas e o cansaço? Não quero saber, porque quando chego lá, eu sou abençoado. Há pessoas que dizem assim: pastor, eu não vou na Nova porque eu moro muito longe. Eu pergunto: você mora onde? No Recreio dos Bandeirantes. É muito longe. Eu falo: cara, desculpe eu te desanimar, mas do Recreio à Barra, eu faço isso correndo, eu vou e volto. Correndo a pé, para ganhar preparo físico. E você não consegue de carro sair do Recreio para vir até a Barra da Tijuca, para ser alimentado pela palavra de Deus. É muito fraquinho. Está precisando de muita vitamina D, muita vitamina B, aliás, de A a Z, porque está muito fraquinho. Quando nós nos mudamos para cá, a nossa igreja ainda era na Barra, mas estava muito mais próxima do Recreio do que da Barra. Aliás, tem umas igrejas no Recreio que parece que tem complexo de ser do Recreio. Aí botam lá a igreja, não sei das quantas, da Barra da Tijuca. Está no Recreio dos Bandeirantes. Bota na Barra da Tijuca. Eu não consigo entender esse negócio, mas enfim. Gente, a igreja era mais para o lado do Recreio do que para cá. Era ainda muito mais perto do Recreio dos Bandeirantes do que aqui. Gente, eu não estou preocupado com distância, eu estou preocupado com o alimento. O que me preocupa não é se o lugar que eu estou indo é muito perto, porque quando a gente se mudou para cá, muita gente, eu avisei o seguinte: gente, nós vamos nos mudar, o lugar é um pouco mais distante, para quem mora no Recreio dos Bandeirantes, é um pouco mais distante, mas na Nova tem gente que vem de São Gonçalo, tem gente que vem de Nova Iguaçu, é longe, é um chão. É chão, de São Gonçalo para cá é chão, de Nova Iguaçu para cá é chão. Tem gente que vem aqui, que vem de Rio das Ostras, aluga uma van para vir uma galera de Rio das Ostras, que vem lá da região dos lagos, e aí sim eu digo, realmente vem de longe.
Tem gente que pega avião, porque acompanha a Nova pela internet e quer vir conhecer ao vivo e a cores a igreja, a qual ela só conhece pela via virtual. Chega aqui, chora, baba, oh, que bênção, que beleza e tal. E a pessoa, aí eu falei para o pessoal, gente, quando a gente se muda, quem já fez mudança aqui? Quem é que já se mudou de casa? De bairro? Já mudou? Gente, quando a gente muda, até o cachorro vem junto. Não é verdade? Não sei se você já viu aquelas Kombi. Pessoal que não tem muita grana, muda como? Kombi. Aquelas Kombi com caçamba. Você não tem grana para contratar aquele caminhão, baú fechado, aí contrata aquela Kombi, aquele baúzão. Aí o camarada bota aquilo tudo, sofá, poltrona, geladeira, fogão, ar-condicionado, abajur, quadro, tudo amontoado com aquela corda, prendendo assim em volta. A Kombi começa a andar, e sabe que o asfalto do Rio de Janeiro é uma benção, né, gente? O asfalto do Rio de Janeiro é uma beleza. A Kombi vai saculejando uma coisa, solta, daqui a pouco cai um quadro. Eu me lembro que uma vez eu estava atrás de uma Kombi dessa, caiu um quadro, eu fiquei buzinando para a Kombi, querendo avisar do quadro, não sabia se eu parava para pegar o quadro, se eu ia avisar a Kombi, e começou a cair. Caiu um quadro, depois caiu um abajur. Depois do abajur caiu mais alguma coisa que eu não lembro o que era, e por fim caiu o cachorro. Caiu um cachorro, mas cachorro era vira-lata. Vira-lata é esperto, né, gente? Cachorro de raça fica logo perdido, porque cachorro de raça está acostumado só na coleira, né? E tal, fica todo. Ele, quando ele se perde, ele fica assim. O vira-lata não, o vira-lata é pra lá. Uau! Já vai atrás. Saiu o cachorro atrás da Kombi, em plena Conde de Bonfim, na Tijuca. Saiu o cachorro atrás da Kombi. Porque quando a gente faz mudança, até o cachorro vai junto. Mas muita gente ficou. É muito longe. Procure uma igreja mais perto da sua Bíblia, ainda que ela fique longe da sua casa. Gente, só para repassar aqui o que a gente já tinha visto nas semanas, porque ficou um vácuo aí. Eu falei para você que Deus, por amor, Ele nos criou com uma capacidade de sobreviver nesse mundo. Mas Deus não quer que nós sobrevivamos, mas que nós vivamos a vida abundante que Ele tem para nós. Chega de sobreviver, vamos viver. Amém, gente? Uma outra coisa que eu falei aqui é que se eu quero alcançar os patamares mais elevados que Deus tem para a minha vida, de acordo com os ensinos daquela parábola, a parábola do semeador, que Jesus disse ser a mais importante das parábolas, eu preciso receber a palavra, eu preciso compreender a palavra, eu preciso reter a palavra e então me render à palavra. Eu preciso receber, compreender, reter, receber a revelação da palavra e me render à palavra, para que o Espírito Santo tenha a ferramenta da palavra para poder me dirigir. Ser dirigido pelo Espírito Santo, eu disse aqui, exige de nós fé e sabedoria. A fé está relacionada com coragem, com ousadia. A sabedoria está relacionada com bom senso, com equilíbrio. Eu não jogo nenhuma das duas coisas fora, mas eu mesclo essas duas coisas para que eu ande com coragem, com ousadia, mas também com bom senso e equilíbrio. E eu citei aqui alguns obstáculos para a direção do Espírito Santo na nossa vida. Foram, na verdade, 7 obstáculos. Eu vou citar cada um deles aqui. O primeiro deles foi o racionalismo. Ou seja, eu ficar de forma incondicional, querendo ver a minha vida de forma incondicional, baseada naquilo que é visível, conhecido e lógico. Quem quer ser guiado pelo Espírito Santo não pode cair na vala do racional e esquecer o espiritual. Não, só ando guiado por aquilo que eu vejo, por aquilo que eu sinto, por aquilo que é lógico, por aquilo o que é conhecido. É a primeira barreira. É o racionalismo. A segunda é o misticismo, que é a vala oposta. É a vala oposta. Quer dizer, a pessoa esquece o racional e ela cai no extremo oposto do racionalismo, que é o misticismo, abandonando o racional, abandonando o bom senso, a sabedoria, e começa a andar com base em palavra profética, em sonhos, em sentimentos, sensações,
que não são a fonte primária de direção de Deus para a nossa vida. Deus pode te dar um sonho? Pode. Deus pode te dar uma palavra profética? Pode. Mas é a forma primária pela qual Ele nos dirige? Não. É uma forma que, eu diria, nem secundária ou terciária, mas quaternária. Vem muito depois de outras coisas. São métodos que podem confirmar a direção de Deus na minha vida, mas não são a maneira primária pela qual Deus nos dirige na nova aliança. Eram maneiras primárias na antiga aliança. Eu não sou da antiga aliança, eu sou da nova aliança. Amém? Então eu preciso entender que essas coisas, e muito menos ainda, caindo aí no misticismo extremo, horóscopo e coisas desse tipo. Porque tem crente que acredita nesse negócio de horóscopo. Pastor, eu sou um abençoado. Por quê? Porque eu sou aquariano. Oh, meu Deus do céu. Oh, meu Pai. Entenda bem o seguinte, eu vejo às vezes, é chato, né, gente? Instagram é chato. A pessoa se expõe demais. Aí de vez em quando eu vejo os negócios no Instagram, eu falo assim, meu Deus do céu. E essa pessoa já foi da nova. Ai. Porque o meu signo está dizendo que hoje vai ser um dia de bênção. Eu falo, meu Pai do céu. Ai, Satanás. Gente, o cristão tem que ser uma pessoa de crenças, não de credulidade. A credulidade é uma forma de tolice e é a grande praga da igreja brasileira. O misticismo, a credulidade. Terceira coisa que eu disse que é uma grande barreira é a falta de entendimento sobre a nova aliança. A quarta coisa, a falta da plenitude do Espírito Santo. É um impedimento, é uma dificuldade. Não chega a ser um impedimento, mas é uma dificuldade. Eu preciso de ser pleno do Espírito Santo, ter o Espírito Santo em mim e o Espírito Santo sobre mim. Amém, gente? Quinta coisa, orgulho. Orgulho. Quando eu sou uma pessoa que eu temo, eu quero, não, sou eu, quem faz a minha cabeça sou eu e ninguém mais. Sexto problema, falta de integridade. Na igreja, hoje, há muita gente, inclusive, pregando nas plataformas que não tem uma gota de integridade, de ética. Pastores que visam mais o dinheiro do povo do que o crescimento das pessoas. Falta de ética, falta de integridade. Isso é uma situação onde o Espírito Santo se recusa a dirigir essa pessoa. Sétima coisa, o coração amargurado. Um coração lotado de ira, mágoa, ressentimento. Não tem como o Espírito Santo conseguir dirigir uma pessoa que é dirigida pela mágoa, pela ira, pelo ressentimento. Coisas do passado. E 5 coisas que eu disse aqui que eram importantes demais. Você lembrar, e eu pedi até que você fotografasse, que você tivesse num quadrinho para você olhar. Primeira coisa, o Espírito Santo foi designado para ser teu guia. Jesus designou o Espírito Santo para isso. O Pai designou o Espírito Santo para isso. Segunda coisa, Deus tem método para nos dirigir. Ele não faz isso de uma maneira aleatória, de qualquer jeito, mas existem métodos declarados na nova aliança. Terceira coisa, evite os extremos do racionalismo e do misticismo. Quarta coisa, fundamente a sua crença nas verdades da palavra da graça e da fé. Fundamente as suas crenças na graça e na fé. E em quinto lugar, gaste tempo. E eu coloquei um novo termo ali que eu acho que é até mais apropriado. Invista tempo em oração. Gaste tempo, invista tempo em oração. Não tome decisão nenhuma na sua vida sem primeiro investir tempo em oração. Quanto mais séria essa decisão for, mais tempo você precisa investir em orar. Não pode ser uma coisa assim de supetão. É uma decisão de simplesmente qual a roupa que eu vou usar hoje para ir à igreja. Essa aí você não precisa nem orar. Mas quando você diz, olha, é uma decisão de mudar de carreira, é uma decisão em relação a casar ou não casar, com quem casar, é com essa pessoa, não é? É decisão de empreender, de investir um dinheiro, de pegar um dinheiro que eu guardei de repente, num investimento tipo poupança que não dá nada, e agora eu quero ser mais ousado, investir em alguma coisa mais séria, mais pesada, mais arriscada. Eu preciso gastar tempo em oração, para saber
quem vai ser a pessoa que vai me ajudar? Eu não sei fazer isso, eu preciso de alguém que seja um corretor para mim. Quem é que eu vou fazer isso? Porque tem muita gente aí levando golpe, e eu preciso ser dirigido pelo Espírito Santo, amém? Para não entrar numa furada. Ah, pastor, mas o fulano que se propôs a ser o meu corretor é crente. Piorou. Gente, bota no seu cabeça o seguinte: todo golpista é simpático e gente boa. Claro, se ele fosse antipático, ninguém dava bola para ele, mas como ele é simpático, gente boa, ganha a confiança de todo mundo. E você diz, então, mas eu sou crente da onde? Você de que igreja? Ele primeiro pergunta para você. Ele não diz, eu sou membro da igreja tal. Ele primeiro pergunta, você é membro de que igreja? Ah, eu sou membro da igreja batista. Eu também. Mas você é membro desde quando? Desde agora. Acabei de me filiar. Você tem que ter cuidado. Você tem que ter cuidado. Romanos 8, versículos 14 e o versículo 16, diz assim, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E no versículo 16 diz, o próprio Espírito Santo confirma ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Agora, para nós entendermos como o Espírito Santo nos guia, é preciso entender que o ser humano é formado por três partes. O ser humano, ele é espírito, alma e corpo. Eu já vi muita gente do púlpito dizendo, o ser humano é corpo e alma. Mas esse é um conceito grego, da filosofia grega, do tempo de Platão, e antes até de Platão. Antes de Platão, Aristóteles, era um conceito grego. Por quê? Porque o grego não conhecia a palavra. Então, a filosofia grega faz perguntas. Mas o que é o universo? Da onde veio o universo? O que é o homem? Da onde veio o ser humano? Então, pela observação, eles começavam a dar respostas, ou procurar respostas. E quando se olhava para o homem, via, olha, o homem é um corpo, soma, estou vendo, posso palpar, é fácil, ali é um corpo, mas não é só um corpo, porque há uma diferença entre um corpo vivo e um corpo morto. Qual é a diferença entre o corpo vivo e o corpo morto? É porque no corpo vivo tem mais alguma coisa. O que tem mais? Tem uma psique, uma alma, uma mente. O corpo morto já não tem mais, ficou só soma, o físico, o corpo físico, soma. Então, o ser humano é soma mais psique. Ele é um corpo que possui uma alma, de corpo e alma. Mas quando você vai à palavra, o apóstolo Paulo traz para nós agora uma nova revelação. O ser humano, ele é um espírito, não um corpo, não uma alma. Ele é um espírito que possui uma alma que habita num corpo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, Paulo diz assim, o mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo, Paulo usa três palavras diferentes. O espírito, pneuma, a alma, psique, e o corpo, soma, de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse entendimento de que o ser humano é um espírito que possui uma alma, uma psique, que habita num corpo, não foi revelado de forma clara na Antiga Aliança. Na Antiga Aliança havia uma confusão. Você vai ler certos versículos na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, que falam de alma se referindo ao espírito, e que falam do espírito se referindo à alma, porque não havia uma revelação plena a respeito disso, uma revelação clara a respeito dessa divisão no Antigo Testamento. Mas agora Paulo recebe a revelação de que nós somos seres espirituais, de que o homem, o ser humano, é um ser espiritual que possui uma alma, e esse espírito e essa alma estão contidos num corpo físico. Você pode levantar uma das suas mãos e dizer isso: eu sou um espírito que possui uma alma que habita num corpo, e a parte principal é o espírito. Não é à toa que Paulo fala aqui em 1 Tessalonicenses que o mesmo Deus os santifique em tudo, e que o espírito, depois a alma e por fim o corpo,
de vocês sejam conservados íntegros. Porque Tiago capítulo 2, Tiago no capítulo 2, no versículo 26, Tiago diz assim: porque assim como o corpo, soma, sem o espírito, pneuma, está morto, assim também a fé sem obras é morta. Tiago está dizendo aqui que a fé sem demonstrações práticas dessa fé é papo furado. Mas ele começa dizendo da mesma forma, o corpo sem o espírito. Ele não diz o corpo sem a alma, mas o corpo sem o espírito está morto. Por quê? Porque o espírito é quem você é de fato. O espírito é a porção principal. Eu quero que você entenda o seguinte: a Bíblia diz que quando Jesus vier buscar a igreja, os mortos ressuscitarão. Aqueles que tiverem morrido em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois tanto aqueles que ressuscitarem em Cristo, quanto nós, se Jesus voltar amanhã, e nós todos estivermos vivos, teremos o nosso corpo transformado em um corpo glorificado. O que é o corpo glorificado? É um corpo que é esse corpo com upgrade. É esse corpo depois do pitangui. É esse corpo depois do crossfit. É esse corpo depois das vitaminas e proteínas e shakes e etc e tal. É agora um corpo sem enfermidade. É um corpo sem cabelo branco, sem cabelo. Não, agora é um corpo com cabelo, porque é um corpo glorificado. É um corpo que nunca mais envelhecerá. Amém? É um corpo completamente sadio e saudável. É um corpo diferente, mas é o mesmo corpo, só que agora glorificado. E ele diz, esse corpo que hoje ainda é um corpo mortal, sem o espírito é que ele morre, pela ausência do espírito. Provérbios 20, 27, diz assim: o espírito do ser humano é a lâmpada do Senhor, a qual examina o mais profundo do seu ser. Prestou atenção no que diz aqui: o espírito do ser humano é a lâmpada do Senhor. Aonde é que o Espírito Santo habita? No nosso espírito. Através de que ele nos dirige? Através da sua voz no nosso espírito. Ele comunica com o nosso espírito. Então, ele está dizendo, o espírito do ser humano é essa lâmpada. Uma lâmpada acesa ilumina. Uma lanterna acesa ilumina o caminho. Apagada, ela deixa a pessoa sem ver a direção para onde ela vai. Existem algumas competições de corrida, de ultramaratona, que muitas vezes invadem a noite. O sujeito corre durante o dia, mas também corre durante a noite. Para correr durante a noite, ele precisa de uma lanterna. Você vai aqui na Decathlon e tem lá uma testeira com uma lâmpada. Você acende a lâmpada, está no escuro, mas você está vendo porque a lâmpada ilumina o caminho. Ela não ilumina até lá no horizonte, mas ela ilumina até uma distância onde você consegue avançar. E você com a lâmpada acesa vai, mas se a bateria acabar e a lâmpada apagar, você está nas trevas e não consegue competir, não consegue progredir, não consegue ir adiante. Você precisa de ter a lâmpada. Agora, como é que eu sei que o ser humano é um espírito? Como é que eu posso estar assegurado de que o ser humano é um espírito? Gênesis capítulo 1, versículos 26, a primeira parte do versículo 26 e depois o versículo 27. Gênesis 1, 26 diz assim: e Deus disse: façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E no versículo 27 diz: assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, Deus disse: façamos o homem. Está uma conferência, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nessa conferência, o Pai diz aos outros dois, ao Filho e ao Espírito Santo: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Agora em João, no Evangelho de João, no capítulo 4, no versículo 24, diz assim: Deus é Espírito. Deus é Espírito. Gente, se Deus é Espírito,
e nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós somos o quê? É uma questão lógica. Se Deus é espírito e nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós necessariamente somos um espírito. O espírito, cada um desses três, espírito, alma e corpo, tem uma necessidade diferente. O espírito precisa do novo nascimento, precisa nascer de novo. A alma precisa de ser renovada. O corpo precisa de ser, imagina o quê? Ninguém se atreve a responder. Vamos lá. O espírito precisa nascer de novo. A alma, a mente, as emoções, a vontade, a mente, a alma precisa ser renovada. E o corpo? Precisa de ser curado? E se não tiver doença? Não, o que ele precisa é de ser dominado. Ele precisa ser dominado. Ele precisa ser conduzido. O apóstolo Paulo, quando fala sobre o corpo, em Romanos, ele diz que nós devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, não é isso? O que ele está dizendo? No seu espírito você toma uma decisão em relação ao seu corpo. Para onde eu vou levar esse corpício? É para a praia ou é para o prostíbulo? Você está entendendo que é uma decisão que você toma? Para onde eu vou levar esse corpício lindo? Líndio? É para a igreja ou é para a balada? Você toma uma decisão. O que eu vou oferecer para esse corpício? Shake de proteína ou colesterol? Morte lenta. É uma decisão que você toma. É uma decisão que você toma. O que eu vou fazer com esse corpício? Vou levar ele para casar com fulana? Ou vou levar ele para viver a vida inteira sozinho, sem ninguém? Embora a Bíblia diga que não é bom que o homem esteja só. É uma decisão que você toma. É uma decisão. Mas quem toma essa decisão, ou essas decisões precisam ser tomadas no seu espírito, não na sua alma. Porque decisões feitas na alma são decisões feitas no impulso, no sentimento. Então você sente ou deixa de sentir, e de repente você está sentindo ira e toma uma decisão. A decisão com certeza tem uma grande probabilidade de ser uma decisão errada. Ou você tomou a decisão com base numa empolgação. Me empolguei, foi lá. Há uma chance imensa dessa decisão ser errada, porque ela foi tomada por a sua alma e não no seu espírito. Então preciso que você entenda que o seu espírito precisa ser dominado, o seu corpo precisa ser dominado pelo seu espírito, não pela sua alma. E então apresentado como sacrifício vivo, santo e agradável. Apresentar o corpo como sacrifício vivo, santo e agradável tem a ver com servitude. Não é você vir à igreja com um facão, dizendo: pastor, eu vim me apresentar como sacrifício para o culto de hoje. Pode me colocar lá em cima do altar? Tem gente que chama isso aqui de altar. Isso aqui não é altar. Isso aqui é palco. Pastor, palco na igreja? É palco. Palco, não é altar. Altar é lugar de sacrifício. Se isso aqui é altar, temos que trazer alguém aqui para oferecer a Deus. Aí sim caberia o facão. Como não é altar, todo esse lugar aqui é um altar. E o que nós oferecemos nesse altar? Sacrifícios de louvor a Deus, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. É o único sacrifício que Deus pede de nós na nova aliança. Deus não pede de nós agora o sacrifício do dízimo. Se seu dízimo é um sacrifício, por favor, não dizime. O sacrifício da oferta, se a sua oferta é um sacrifício, por favor, não oferte.
Ir à igreja, se vir à igreja é um sacrifício, por favor, fique em casa. Você pode assistir pela internet, não tem problema nenhum. Porque Deus não espera de nós hoje esses sacrifícios que na maioria das igrejas dizem para você que você tem que fazer o sacrifício de dizimar. É difícil, mas é um sacrifício. Você tem que fazer o sacrifício de ofertar. É difícil, mas é um sacrifício. O sacrifício de vir à igreja, você não quer, mas você vem, porque é um sacrifício. Deus não está afim desse seu sacrifício. Deus quer sacrifício de lábios que confessam o seu nome. Dizimar é um prazer, ofertar é um prazer, vir à igreja é um prazer. Tanto prazer quanto ir à praia, tanto prazer quanto ir ao clube, tanto prazer quanto ir a uma peça de teatro. Quem tem prazer aqui em ir ao cinema? Quem tem prazer em ir ao restaurante para comer uma boa comida? Quem tem prazer de ir à praia? Cara, o mesmo prazer que você tem para essas coisas, você tem que ter para vir à igreja. Se esse prazer não existe, tem alguma coisa errada. Mas isso é mentalidade de nova aliança. Na mentalidade de antiga aliança, vamos à casa do Senhor. Tem que ir. Não aguento aquele pastor, não aguento aqueles irmãos, mas eu tenho que ir ao sacrifício. Está tudo errado. Como é? Ah, sim, exatamente. Deus está vendo tudo. Ainda bem. Por não entender isso, gente, a maioria dos cristãos vive uma vida comum às pessoas do mundo. Você olha para a vida do cristão, olha para a vida do sujeito que está sem Jesus no mundo, e você não vê diferencial algum. Tem alguma coisa muito errada nisso. O sujeito que está no mundo é deprimido, a pessoa que está na igreja também. Ele está falido, o irmão também está. O outro está triste, ele também está triste. Ele não tem prazer de ir à igreja, ele também não tem. Então tem alguma coisa que está muito errada. Muito errada. Não podemos estar vivendo uma vida no mesmo nível de qualidade daqueles que estão no mundo sem Jesus. Tem que haver um diferencial. Não é meramente uma diferença, mas um diferencial. Alguém que está no mundo pode ter mais grana do que eu, mas não pode ter mais alegria do que eu tenho. Pode ter mais casas, carros e bens do que eu, mas não pode ter mais paz do que eu tenho. Porque a minha alegria é do Senhor, a minha paz vem do trono da graça. É algo diferente. Aí as pessoas, por falta de conhecer tudo isso que a gente está falando aqui, elas vivem uma vida semelhante à vida de quem não nasceu de novo em Cristo, e vivem impulsionados por sentimentos, pensamentos confusos, impulsos vindo do corpo físico. E é assim que a maioria dos crentes vive. Gente, o Espírito, pneuma, o sopro de Deus, que é quem você realmente é, precisa, necessita do novo nascimento. É no Espírito que o ser humano nasce de novo em Cristo. Sem o novo nascimento de novo, sem o novo nascimento em Cristo, o espírito humano é como uma lâmpada apagada. Sem o novo nascimento em Cristo, o espírito humano é como uma lâmpada apagada, ou seja, é um espírito que está em trevas. Lembre-se que Jesus é a luz. Jesus é que é a luz. Não sei se você já leu Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus o céu e a terra, porém era sem forma e vazia, e disse Deus: haja luz. Você sabe o que é interessante? É que quando Deus disse haja luz, não havia a criação, nem de sol, nem de estrela, nem de nada. Porque tudo isso começou a ser criado muito depois. No quarto dia que Deus criou o sol. Então as pessoas pensam assim, não, foi o Big Bang. Deixa eu te dizer o que é esse versículo que diz haja luz. Quando Deus disse haja luz, Deus estava dizendo: o Filho
é a luz do mundo. A terra, isso não está aqui no esboço, isso aí eu estou dando de bônus para você. A terra era sem forma e vazia. Você já viu Deus criar alguma coisa sem ordem? Há alguma coisa que Deus tenha criado que seria vazio? Por que a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia? Segundo alguns teólogos, a queda de Satanás, a Bíblia, ela mostra depois que Satanás, Lúcifer, era um arcanjo que pretendeu ser igual a Deus, caiu e arrastou 1/3 dos anjos junto com ele. E para onde ele foi levado, para onde ele caiu? Para esse lugarzinho aqui chamado planeta Terra. E essa terra, que era linda e formosa, se tornou então sem forma e vazia, porque onde o diabo chega, chega destruição e morte. Então Deus agora olha para a terra sem forma e vazia, e ele diz: eu tenho um plano de redenção. Haja luz. Jesus, o Filho, se manifeste agora como a luz do mundo. Quando Deus diz haja luz, não foi haja sol e estrelas, não é luz, é energia que você está vendo aqui. Não, haja a manifestação da revelação de Jesus como a luz do mundo. E agora, Jesus sendo a luz do mundo, o nosso espírito é a lâmpada do Senhor. Mas uma lâmpada pode estar acesa ou estar apagada. Um espírito sem Jesus é uma lâmpada apagada, e por isso a Bíblia diz que quem não tem Jesus está nas trevas. Mas quando você recebe Jesus, a lâmpada é acesa. O seu espírito agora está vivo. Antes ele estava morto, em trevas. Agora ele é um espírito que está vivo. Por quê? Porque ele recebeu a luz. Ele agora está na luz. E se nós estamos na luz, como ele está na luz, nós seguimos adiante e nós sempre sabemos para onde a gente está indo. Quem está nas trevas está vagando, mas quem está na luz tem direção. Aleluia. João 8,12, Jesus afirmou: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Então, gente, nasceu de novo, a lâmpada acendeu. Vamos falar isso aí para a pessoa que está no seu lado? Nasceu de novo, a lâmpada acendeu. Agora, depois do novo nascimento, o espírito humano precisa de desenvolvimento, crescimento, para sair do estado de bebê espiritual e se tornar um adulto espiritual. A Bíblia não usa essa expressão à toa, novo nascimento. Novo nascimento. Ah, pastor, eu nasci de novo em Cristo aos 60 anos de idade. Então, aos 60 anos de idade, você se tornou um bebê espiritual. Ah, eu tenho muita experiência de vida, eu já vivi muita coisa, e coisa sim, mas espiritualmente falando, você ainda é um bebê. Você tem muita experiência no mundo natural, mas no mundo espiritual você agora precisa crescer, precisa se desenvolver, precisa amadurecer e sair do estágio de criança para um jovem e depois para um adulto espiritual. Há pessoas que continuam, depois de 30 anos na igreja, continuam bebês espirituais. Outros até progridem um pouco e chegam ao estado de uma criança espiritual, ou de um jovem espiritual, e passam a vida inteira sem nunca atingir o estado de adulto espiritual. Mas Deus quer que nós todos atinjamos o estado de adultos espirituais, que nós não andemos mais como crianças. Lê depois Efésios 4, do versículo 11 em diante, e Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz que Deus concede os dons ministeriais à igreja para que nós não sejamos mais como crianças, como meninos, levados para lá e para cá por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens que nos induzem ao erro, mas crescendo, amadurecendo para atingir a maturidade, a plenitude de Cristo, nós possamos agora andar em amor, para que então aí sim o corpo de Cristo seja acrescentado e aumentado, e o próprio corpo, ele diz, faz o seu próprio aumento. Não é o pastor, não é o evangelista, mas o corpo de Cristo. Por quê? Porque pastor reproduz
pastor. Ovelha reproduz ovelha. É uma lei bíblica. Tudo se reproduz segundo a sua própria espécie. Então cabrito não gera tigre, tigre não gera vaca, pastor não foi feito para gerar ovelha, pastor foi feito para gerar pastor, líderes gerando líderes, e ovelha gerando ovelha. Quando você convida alguém para vir à igreja, não membro de uma outra igreja, mas alguém que não é membro de igreja nenhuma, e você convida essa pessoa, vem, você está ali na possibilidade de gerar uma nova vida para Jesus. Agora, nós precisamos entender que gerar vida, uma ovelha reproduzir outra ovelha, não é meramente o produto de um convite, é o produto de um testemunho, e testemunho é algo contínuo. A maior probabilidade de alguém que você começa a evangelizar se converter, é se essa pessoa te conhecer a fundo. Um desconhecido entrega um folheto, eu não sei se ele é crente de verdade, eu não sei se ele é uma pessoa íntegra, mas quando alguém que é meu amigo, meu parente, alguém que eu conheço de perto, me convida para ir à igreja, eu sei, cara, essa pessoa, ela leva o cristianismo a sério, ela não está brincando de igreja, ela não está vivendo religiosidade, ela vive o evangelho para valer, com simplicidade, mas com amor e intensidade. Ela não é uma pessoa perfeita, mas é uma pessoa, cara, de um coração maravilhoso. Então realmente o Cristo que ela está me apresentando é o Cristo que eu quero conhecer. Aleluia, aleluia. 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. Eu coloquei esse versículo aqui de uma forma bem expandida, tem um monte de coisa entre parênteses aqui, para você entender exatamente o que Pedro está dizendo aqui. Ele diz o seguinte: como crianças recém-nascidas, olha bem o termo que Pedro está usando, como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual. Gente, uma criança recém-nascida, ela toma leite, e leite materno. E Pedro está dizendo aqui, como crianças recém-nascidas, desejem. Esse verbo desejar, no grego, é epipoteo. Epipoteo. São duas palavras que se tornam uma só. Epipoteo. Epi, acima. Poteo, tomar posse de alguma coisa. Epi, acima. Poteo, tomar posse. Epipoteo, tomar posse, desejar ardentemente, profundamente, tomar posse de algo. Então, esse desejar aqui, não é um desejar qualquer. Quando Pedro convida dizendo, como crianças recém-nascidas, desejem de forma intensa, acima de tudo, acima de tudo, tomar posse do quê? Do genuíno leite espiritual. E eu expliquei aqui na semana passada ou retrasada, que essa expressão leite espiritual é o entendimento revelado sobre a nossa justificação pela graça. Desejem de uma forma agoniada, ardente, intensa, como se fosse um bebê com fome. O bebê que chora, pedindo para mamar. O bebê que está na hora da mamadeira, está na hora de pegar o peito da mãe. Ele chora. E quanto mais demora, mais intenso se torna o choro. Por quê? Porque ele deseja ardentemente o leite. Ele deseja ardentemente o alimento. E Pedro que está dizendo, desejem ardentemente, acima de tudo, acima de qualquer coisa, antes de desejar prosperidade, antes de desejar saúde, antes de desejar família abençoada, deseje, epipoteo, deseje tomar posse do conhecimento revelado da sua justificação em Cristo. Como um bebê esfomeado, como um bebê que chora, pedindo pela mãe, pedindo pelo alimento. Desejem acima de tudo esse entendimento sobre a sua justificação, para que por esse leite, pelo entendimento da sua justificação em Cristo, lhe seja dado crescimento, amadurecimento para a salvação.
esse termo aqui, para a salvação, não é para ser salvo. Não é isso. Porque ele está escrevendo para pessoas que já eram salvas. Quando ele diz, desejem o leite para crescimento, para a salvação, significa para que você desfrute plenamente da sua herança em Cristo. Para que você cresça. Por quê? Porque Paulo nos diz que a criança, sendo herdeira, ela não desfruta da herança, porque ela ainda é menor. Então ela depende de tutores. E a maioria da igreja hoje continua debaixo de tutores. E é preciso que você cresça para que você desfrute da sua herança e não precise mais ser tutoriado. Para que você agora se torne um adulto espiritual, porque a criança precisa de tutores, mas o adulto, ele agora não mais é tutoriado, ele agora é alguém que supervisiona e não é supervisionado. Ele agora educa mais do que é educado, ele agora conduz mais do que é conduzido, porque ele atingiu um estado de maturidade. Então é preciso que a gente saia do estado de infantilidade espiritual para um estado de maturidade. Mas para que haja essa transição, eu preciso desejar ardentemente tomar posse da revelação da minha justificação em Cristo. A minha justificação significa que em Cristo eu fui plenamente, completamente, totalmente perdoado e justificado diante do Pai. Eu agora tenho acesso pleno à presença do Pai. Eu não tenho mais do que me envergonhar, eu não tenho mais que ter medo da presença do Pai, porque eu fui justificado de forma plena, e eu agora não entro na presença do Pai como era na antiga aliança. Eu agora vivo na presença do Pai, porque eu estou na nova aliança. Eu fui lavado e sou continuamente lavado pela cachoeira do sangue de Jesus. Continuamente sendo cheio do Espírito Santo, continuamente sendo lavado pela água da palavra, continuamente recebendo alimento para que eu possa me fortalecer, crescer e me tornar cada vez mais semelhante a Jesus. Isso é caminhar na direção da maturidade. E nós precisamos, todos nós aqui, todos nós, não importa se você está na igreja há 30 anos, ou se você está na igreja há 3 dias, ou há 3 horas, você precisa de crescer e amadurecer. Você precisa conhecer com profundidade a sua justificação em Cristo, que é o leite, é a base, é o alimento básico. Mas uma criança alimentada pelo leite materno, a natureza é uma coisa fantástica. Deus criou as coisas de uma maneira fantástica. Você sabia de uma coisa? Tem gente que pensa assim: o meu filho, meu bebê, algumas mães dizem isso, o meu bebê está precisando tomar mamadeira de complemento, porque o meu leite é fraco. Já ouviu alguma mãe dizer isso? Já? Deixa eu te dizer uma coisa: o leite de uma mulher brasileira, carioca, moradora da Barra da Tijuca, emergente, loura da Barra, nutrida, malhando, teve um bebê. O leite dela, ela toma whey protein todo dia, ela come 6 ovos por dia, além de steaks e todo tipo de bons alimentos. Ela está lotada de proteína até o teto. O leite dessa mulher é Agora atravessamos o Atlântico, estamos na África, na Etiópia. Uma mulher que está vivendo numa zona de conflito, onde existe fome, e ela está pelo menos 20 quilos abaixo do peso médio normal para uma mulher da sua idade. E ela teve um filho. O leite que ela produz é exatamente o mesmo em qualidade dessa moradora da Barra emergente. O corpo dela, se preciso for, suga todas as proteínas da sua musculatura para produzir um leite que vai proteger a criança. Não existe mãe com leite fraco, existe a criança esfomeada.
O seu bebê não quer mamar de hora em hora porque o seu leite é fraco, é porque ele é esfomeado. E você já reparou uma coisa? Uma mãe que só alimenta o seu bebê no peito e o bebê fica uma bolinha, rechonchudo. E tem gente que olha e fala assim: mas está só no peito? Ah, você está dando farinha para esse garoto, cremogema. Está dando a mamadeira de cremogema. Não, só no peito. Porque o alimento é perfeito. O leite materno é um alimento perfeito para a criança. Amém, gente? Quando ele está dizendo aqui, busquem ardentemente, desejem como um bebê, não importa se você não é mais um bebê. Ele não está falando como um bebê. Ele não está dizendo vocês que são bebês espirituais. Não, mas ainda que vocês já sejam adultos, continuem buscando como se fossem um bebê, de forma ardente e intensa, o leite espiritual, para que vocês tenham crescimento, amadurecimento. Continue meditando, estudando e entendendo sobre a sua justificação em Cristo, porque esse é um alimento perfeito. E aí no versículo 3... ele diz, ele termina o versículo 2 dizendo: vocês devem buscar esse leite, porque isso vai dar a vocês crescimento para que vocês desfrutem plenamente dos recursos da salvação: cura, prosperidade, família abençoada, vida abundante, tudo que está incluído na salvação, você vai desfrutar mediante o crescimento e o amadurecimento. E aí ele diz no versículo 3: façam isso, porque agora vocês provaram da bondade do Senhor. Quem é que já provou aqui da bondade do Senhor? Sabe por que você provou da bondade? Porque o Senhor é bom. Ele não é bom de vez em quando, Ele é bom sempre. Sempre, em todo tempo, Deus é bom. Então quando você provou da bondade, cara, provar da bondade, aqui sim, Pedro está dizendo o seguinte: cara, vocês um dia não provaram da bondade? Vocês um dia estavam em trevas, perdidos, sem Deus, mas vocês não provaram da misericórdia, da bondade do Senhor? Se vocês provaram da bondade, saibam, Deus continua sendo bom. Progridam nesse entendimento, nessa revelação. Não se deixem iludir por aquela conversa de que Deus te deu esse acidente, aquele problema, aquela falência, porque isso é papo para boi dormir. Isso não é uma conversa baseada na palavra, mas é baseado naquilo que eu vejo, naquilo que eu acho. A religiosidade causa transtornos na mente da pessoa, e a pessoa interpreta as coisas de uma maneira torta, e ela chega para dizer para você coisas que a palavra não diz. Ah, meu irmão, é assim mesmo, Deus está quebrando as suas pernas, para você poder entender que Ele te quer mais próximo dEle. Aí você pergunta assim: meu irmão, estou com as pernas quebradas, qual é o versículo que o irmão me dá para justificar isso? Não precisa de versículo, isso não está na Bíblia, mas Deus me revelou, é o capeta, é o diabo falando pela boca de alguém que de repente é até crente. Pastor, quer dizer que o diabo pode usar um crente? Pode, é só ele ser imaturo, é só ele ser imaturo que o diabo acha fácil uma maneira de usar a boca daquele infeliz. Gente, como é que acontece crescimento espiritual? Quais são os processos ou os meios para que haja crescimento espiritual? Vou te dizer 3. Primeiro deles, ouvir a pregação do genuíno Evangelho. Não dá para você crescer espiritualmente se você ouve um evangelho mix. Não dá para você crescer espiritualmente se você ouve um evangelho legalista. Não dá para você crescer espiritualmente se você ouve um evangelho confuso, um outro evangelho que não é evangelho. O evangelho que Paulo cita lá aos Gálatas. Eu estou admirado que vocês estão dando ouvidos a um evangelho que não é evangelho coisa nenhuma, é uma outra coisa. Tem cara de gato, bigode de gato, rabo de gato, mia feito gato, mas não é gato, é um outro bicho. Eu estou admirado que vocês estão dando ouvidos para isso. Não fique dando ouvidos para outras coisas. Você hoje está exposto a uma bênção que pode ser um grande perigo. Presta atenção nisso aqui. A internet é uma bênção.
Mas da mesma internet, aonde vem um monte de informação útil, também vem pornografia, também vem tutoriais no YouTube ensinando como se suicidar, vem tutoriais ensinando como montar uma bomba para fazer um atentado terrorista, na mesma internet. Na mesma internet você tem alguém pregando a palavra da graça e da fé. Eu citaria, por exemplo, Joseph Prince. Mas na mesma internet você tem outros pregadores pregando evangelho mix, pregando legalismo. Aí você entra achando que tudo é uma benção. Fala, que benção. Aí você cai dentro de um problema, como eu vi num congresso que eu fui convidado, e o pastor que pregou antes de mim, eu estava assistindo, estava sentado, e o pastor que pregou antes de mim, ele desceu a marreta na igreja com vontade. Vocês pecadores desgraçados, porque vocês não fazem? E parecia até que ele era o pastor da igreja. Eu falei, meu Deus do céu, se eu fosse um pastor legalista, eu teria vergonha de fazer isso na igreja dos outros. Eu faria na minha igreja, mas na igreja dos outros, né, meter a marreta, um chicote nas costas das ovelhas de outro pastor, eu não faria isso. Mas ele chegou, desceu a marreta no povo, o povo silencioso, quieto, calado. Eu olhando, eu falei para o Bené estava perto de mim, eu falei, Bené, como é que eu vou fazer agora para pregar? Olha só, o que eu estou pregando aqui, o que eu tenho preparado aqui é o oposto. O Bené falou, fala aquilo que Deus colocou no teu coração. Beleza, o cara saiu, eu assumi. Quando eu assumi, eu vim com o oposto, completo o oposto dele, do que ele disse. A igreja bateu palma, ficou de pé, fez aleluia e tal. Foi um festival assim da presença do Espírito Santo. Terminou, eu fui ao gabinete do pastor, que era o pastor sênior da igreja, que convidou a mim e aquele outro que tinha pregado antes de mim. E ele estava lá, o legalista, estava lá. Eu entrei, o pastor olhou para mim, ficou olhando, eu falei, ih, lá vem bomba, nunca mais vai me convidar. Ele olhou para mim e falou assim, que palavra, que bênção. Aí eu pensei que ele ia desqualificar o outro, né? Aí ele falou, como é que pode? Um complementou o outro. Parecia que era continuidade. Aí eu respirei fundo. Jesus, não entendeu nada. Amém, está tudo certo. Você está entendendo que a gente fica tão exposto que no final a gente não sabe discernir o bem do mal, o certo do errado. A gente fica confuso pela religiosidade. E tudo se torna uma benção. Tudo é uma benção. Eu não estou falando errado porque eu não sei, não. Estou falando de propósito. Porque pode ter alguém que já fala, tá vendo, pastor, sabe nem falar. É benção. É benção. Estou falando igual você, infeliz, que está assistindo aí pela internet me criticando. Primeira coisa para eu crescer espiritualmente é ouvir a pregação do genuíno evangelho. Segunda coisa, ler, estudar e meditar na palavra. Se você é membro da Nova, ainda não se inscreveu, nunca fez o Start, nunca fez o curso ON, nunca fez o Nova College, e o que é pior, não sabe nem do que eu estou falando, você está mergulhado em iogurte profundo. Você tá já tentou nadar no iogurte? Com certeza você nunca entrou numa piscina de iogurte. Não tem como, você vai atolar igual estivesse na lama. Se você não sabe do que eu estou falando, procure se informar, porque um crente que quer crescer precisa estudar, precisa meditar, precisa ler e conhecer, minimamente que seja, a palavra do seu Deus. Agora, para isso, eu preciso estar afiliado a uma igreja que esteja firmada nos princípios da nova aliança, os princípios da graça e da fé. Se eu estiver afiliado a uma outra coisa qualquer, vai dar ruim. O legalismo, gente, ou seja, andar baseado na antiga aliança, na lei, não provoca crescimento, provoca atrofia, involução, regressão. Paulo disse aos Gálatas que estavam deixando-se conduzir da graça para a lei, que eles estavam decaindo da graça. Mas tem um terceiro fator. Esse terceiro fator está ligado com a alma, com a psique, com a mente,
que é a renovação da sua mente pela palavra. Renovação da mente pela palavra. A alma é a sede do intelecto, da vontade, dos sentimentos, e ela precisa ser renovada. Ou seja, ela precisa ser adaptada à nova condição do espírito. Por quê? Porque a alma não nasce de novo. O espírito nasce de novo, mas a alma não nasce de novo. Ela precisa ser renovada. Ela precisa ser renovada. Então, precisando de ser renovada, eu preciso entender que o novo nascimento, quando o meu espírito nasce de novo, isso pode afetar a minha alma. Isso pode afetar o meu corpo. Sentimentos são produzidos, novas ideias aparecem. Alma, o meu corpo pode ser curado. Mas o grande efeito da palavra na minha alma não é a emoção que eu sinto no dia que eu me converto, ou no dia que eu vou à igreja e toco aquela música que eu tanto gosto. O grande efeito da palavra na minha alma é quando eu renovo a minha mente. Ideias, conceitos, princípios renovados por causa do entendimento revelado da nova aliança. Eu preciso disso para crescer e amadurecer. Romanos 12, 1 e 2, Paulo diz assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que vocês ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que tem a ver com servitude. É algo que você determina ao seu corpo físico. Eu vou servir a Deus, eu vou servir na minha igreja local, eu vou servir na minha igreja. É uma decisão. Não é quando eu sinto, é quando eu decido. Não é quando eu acho que estou preparado, é quando eu decido. Amém? É uma decisão que eu tomo. Então apresentem o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. E este é o seu culto racional. É uma decisão. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da sua psique, da sua alma, ou seja, da sua mente, para que vocês possam experimentar então qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Lembre-se que o ser humano é um espírito que possui uma alma. Espírito e alma estão profundamente ligados um com o outro. Por isso existe essa confusão entre espírito e alma, porque é uma conexão muito forte. Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12, diz que somente a palavra, ela funciona como uma espada afiada de 2 gumes, apta para separar osso e medula, espírito e alma. Então a gente apresenta para você essa tripartição do ser humano. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus é uma trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e o ser humano também é uma trindade, espírito, alma e corpo. Mas é algo didático, porque separar alma e espírito é muito difícil, é muito complicado. Aliás, quando você morre, a sua alma vai junto com o seu espírito, porque é na alma que você identifica, é que você tem o intelecto. Então é por causa da minha alma que eu olho para o pastor Ronaldo e sei que o pastor Ronaldo não é o pastor Café. Eu olho e sei que a pastora Neiva não é a pastora Denise. Eu olho e sei que o pastor Jorge não é o pastor Mauricinho, porque no meu intelecto eu consigo identificar essas pessoas. Ninguém vai chegar no céu. Onde estou? Por que vim parar aqui? Que maravilha! Ouço harpas. O que é aquele ser com aquelas asinhas? É um anjo? Quem sou eu? De onde vim? Por que estou aqui? Não, você vai saber. Eu estou aqui porque eu recebi Jesus, e aqui é meu lugar de direito, é minha casa. Ninguém vai chegar no inferno e ficar dizendo: por que eu estou aqui? O que eu fiz? Quem sou eu? Para de me espetar esse garfo aí. Para de me queimar. O que eu fiz? Quem sou eu? Qual é o meu nome? Não, ele vai saber. Não, eu sou fulano de tal e estou aqui porque eu neguei Jesus. Vai ser dureza, porque você vai olhar e vai lembrar: caramba, olha lá,
É a Denise. Olha lá, é o Mauricinho. Olha lá, é o pastor Ronaldo. Conheço essa galera toda. Agora é diferente, porque no céu não se casam, não se dão em casamento. Como é que se dá essa relação? Não sei, porque eu nunca estive lá. Mas é diferente. Agora é algo diferente. Mas agora você não pertence mais à família Fragale, você agora está inserido 100% na família de Deus. É outro papo, é outra questão. Vale a pena ficar pensando nisso? Como é que vai ser no céu, pastor? Minha esposa, será que ainda vou ter sogra? Esquece. Esquece isso. Esquece isso. Agora olha só, a palavra, Hebreus 4,12, diz lá que a palavra penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e ela é apta para julgar pensamentos e propósitos do coração. Então é pela palavra que eu consigo julgar o que é bom e o que é ruim, o que é certo e o que é errado, porque o mundo advoga relativismo. Você tem o seu certo, eu tenho o meu. Não, nós temos um certo só, porque nós temos uma referência fixa no universo que é a palavra de Deus, que é Deus. Se existe alguma moral, não é porque o homem inventou a moral, pelo contrário, se dependesse do homem, o mundo seria absolutamente imoral. Se existe alguma moral, é porque há uma referência. Quando nós dizemos isso é moral, isso é imoral, tem que haver uma referência. Se a referência é o próprio homem, então já não existe nem moral, nem imoralidade. Por quê? Porque para você é uma coisa, para mim é outra. Mas quando nós temos uma moral que é baseada num ponto fixo, então agora eu sei, aqui está uma referência que é fixa, não há variação. Em Deus não há variação, nem sombra de variação, nem mudança, nem sombra de mudança. Então eu olho para Deus e eu reconheço o que é certo, o que é errado. A palavra no meu espírito, quando eu medito na palavra, a palavra implantada no meu espírito, ela vai me modificando, ela vai me mostrando os propósitos que estão lá no meu interior, e Deus começa a dizer, isso aqui vai, isso aqui não vai, isso aqui está certo, isso aqui não está, esse propósito aqui esquece, agora coloca esse novo propósito, porque a palavra vai trazendo revelação a respeito do meu futuro, a respeito da minha vida, a respeito das decisões que eu devo tomar. Você entende que Deus antecipadamente diz para você, faça isso, faça assim, vá por aqui, não entra nessa. Deus antecipadamente, Deus não faz assim, não te falei? Bem feito, tu não sei. Não é depois, é antes. Mas para eu ouvir essa voz, eu preciso de estar ligado na palavra da nova aliança, compreendendo cada vez mais a palavra da nova aliança. Nosso espírito tem uma voz, é a voz da nossa consciência. A nossa alma também tem uma voz, é a voz dos pensamentos, dos sentimentos, das vontades. Agora, você sabia que a voz do nosso espírito e a voz da nossa alma estão numa constante disputa pela nossa atenção? Sabia disso? Há uma disputa entre a voz do nosso espírito e a voz dos sentimentos. Presta bem atenção numa coisa: o seu corpo, esse corpício que está aí, ele é um servo da sua alma ou do seu espírito. Bota isso agora no seu coração e deixa isso cair na sua cabeça e deixa cair no seu coração. O seu corpo, ele é meramente um servo, ou da sua alma ou do seu espírito. Quem estiver mais fortalecido, ganha essa disputa. O que você vai fazer com o seu corpo é decidido na sua alma ou no seu espírito. Se você somente se preocupa com a alma e esquece o espírito, você vai viver andando por sentimentos, por emoções, por rompantes. Mas se você começa a alimentar o seu espírito, você começa a viver não mais por sentimentos ou sensações. Você começa a viver agora pela direção que o próprio Deus tem para a sua vida. Você tem que fazer uma escolha. Você tem que fazer uma escolha. Eis que coloco diante de você hoje a vida
e a morte, a bênção e a maldição. Cabe a vocês escolherem. Escolham a vida para que vocês vivam. É uma proposta que Deus tem para nós. Quem quer escolher a vida? Vamos ficar de pé e vamos orar? Sim, o pessoal vai projetar o QR Code. Depois da ceia, a gente projeta ali. Nós vamos participar da ceia. E o meu convite para você é que você, olhando para esses elementos agora, olhando para esses elementos que representam o corpo e o sangue de Jesus, se por um acaso você ainda está sem, quer participar, você não recebeu esse cálicezinho, quer participar, você passou ali pelo hall meio apressado, não viu, não pegou, não tem problema, só você fazer um sinal e um dos nossos auxiliares vai levar até você uma ceia como essa aqui. Mas olhe para esses elementos e declare a tua gratidão a Deus, porque Jesus foi à cruz no seu lugar por uma decisão. Jesus não foi por um impulso. Jesus nunca tomou uma decisão com base na alma. Todas as decisões de Jesus foram decisões no Espírito. Antes de você tomar essa ceia, deixa eu só te dizer uma última revelação aqui. Quando você anda baseado na alma, o crente que vive com base na alma, esse é o famoso crente carnal. O crente carnal não é necessariamente alguém que está envolvido em pecado, mas é alguém que é dirigido pela sua alma, por sentimentos, por explosões e impulsos. Você está entendendo isso? Quem é o homem espiritual, a mulher espiritual? É aquele que é dirigido pelo Espírito Santo. Por que Paulo fala sobre tanto o crente carnal? E ele diz, eu queria compartilhar com vocês coisas mais profundas. Ele escreve para os coríntios dizendo isso, eu queria compartilhar com vocês coisas mais profundas, mas não posso porque vocês ainda são carnais. O que Paulo estava dizendo? Vocês ainda não se aprofundaram no conhecimento da sua justificação, vocês não estão tomando o leite espiritual, e ainda não estão conhecendo quem vocês são realmente em Cristo, e vocês são muito mais dominados por sentimentos, emoções e racionalismo do que pelo Espírito. Cresçam e amadureçam para que o Espírito dirija vocês. Então olhe para essa ceia agora e faça uma oração. Em primeiro lugar, de gratidão. Jesus, eu te agradeço porque o teu sacrifício foi feito para que eu não fique à mercê do meu próprio ego, para que eu não fique à mercê do diabo, para que eu não fique à mercê das circunstâncias, mas para que eu agora esteja debaixo da tua proteção, debaixo da tua direção, debaixo do teu amor, debaixo do teu poder, debaixo do teu sangue redentor. E eu te agradeço, eu quero te pedir, Jesus, me conduza para o crescimento genuíno e verdadeiro. Me conduza para o lugar aonde eu possa ser mais semelhante a Jesus em pensamentos, em palavras e em ações. Me conduza para o lugar aonde a religiosidade não pode mais me manipular. Me conduza para o lugar aonde, ó Deus, a superficialidade já não possa mais me impedir de ir mais profundo nas coisas do Pai. Me conduz e me dirige, Deus, para que em nome de Jesus eu cresça, eu amadureça e eu possa ser um testemunho vivo do teu amor, do teu poder, da tua graça, em nome de Jesus, amém. Vamos comer do pão. Coma desse pão declarando, dizendo, desde a planta dos meus pés até o topo da minha cabeça eu tenho saúde plena, pelas pisaduras do Senhor Jesus eu fui sarado, eu fui curado. Abra o cálice e dê graças ao Senhor pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário a seu favor. E se existe alguma coisa na sua vida, algum impedimento para o crescimento, se existe algum pecado
que você ainda está envolvido, tome uma decisão hoje. Jesus, eu sei que eu não tenho força, eu sei que eu não tenho a garra necessária, na minha força eu não tenho, para abandonar essa prática errada. Pode ser pornografia, pode ser um homem violento que é muito educado em sociedade, mas em casa ele é agressivo, ele é manipulador. Pode ser uma mulher com um temperamento terrível. Tem tantas coisas. Tome uma decisão nessa manhã de se entregar a Jesus e deixar que Ele seja o Senhor da sua vida. Participe agora desse cálice, dizendo: Jesus, definitivamente entra na minha vida, me lava com teu sangue, vem com poder e ousadia, removendo todo impedimento, e no nome de Jesus eu me rendo a Ti, eu me entrego nas Tuas mãos, por causa do Teu sangue derramado em meu favor. Aleluia, em nome de Jesus. Vamos beber do cálice. Você pode levantar uma das suas mãos e louvar ao Senhor por aquilo que Ele tem feito, por aquilo que Ele vai fazer. Ele venceu a morte, o véu já foi rasgado. O pecado foi vencido. Os céus bradando, louvam sua glória, pois você em vida ressurgiu. E quem se compara? Não há outro igual. Hoje pra sempre reina, ó Deus. Teu é o reino, Tu é a glória, Teu nome é exaltado. Nome mais poderoso é, nome mais poderoso é o nome de Jesus, o Rei. Nome mais poderoso é, nada pode deter. Nome mais poderoso é o nome de Jesus. Nome mais poderoso é o nome de Jesus. Aleluia. Pai, nós te agradecemos por esse dia, pela Tua palavra, pelo Teu amor, pela Tua graça, pelo Teu poder, pelas curas e milagres que o Senhor está realizando entre nós. Nós te bendizemos e agradecemos. Que essa semana seja uma semana de bem-aventuranças, de crescimento, de bênçãos, de progresso, em nome de Jesus. E todo o povo que crê, diga amém. Aleluia. Gente, amém. Olha, o QR Code está na tela. Talvez você tenha que adaptar, botando na tela. Se a sua tela é touch, talvez você tenha que aumentar um pouquinho ou diminuir, não sei. Mas eu te garanto, se você apontar ali, vai funcionar, tá? Então dá uma regulada na tela do teu telefone para se adaptar, para captar, para que você tenha todo o esboço dessa pregação aí. Aliás, você vai levar o esboço. Se você bater uma foto, aproveita, tem eu também, para você botar no seu quarto para espantar as moscas. Vai ficar projetado aqui, ok? A pessoa da projeção vai deixar projetado aqui durante um tempo ainda. Não? Não entrou? Ó, alguém está dizendo ali que entrou. No da Ana Lúcia entrou. Ó, tô recebendo aqui, o Gabriel tá me dizendo aqui que tem que você ficar bem de frente ali, tá? Se ficar meio de lado não entra não. Então vai por ali pro canto, pro lado de cá ou pro lado de cá, para você poder ficar de frente, bem de frente, aí vai entrar, aí vai ser fácil, vai ficar mais fácil, ok?